Eu sou Jamile Botelho e nós somos o The Best Podcast, onde os melhores se encontram. E hoje nós temos o prazer de receber em nosso estúdio o Dr. George Bergamin. Dr. George, muito obrigada por ter aceito, o convite de estar aqui conosco. Obrigado você, Jamile, agradeço o convite e vamos bater um papo, né? Vamos conhecer um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da minha história, trajetória. A gente já se conhece há bastante tempo. Bastante tempo, né? Doutor George, antes eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, se o senhor me dá licença só um minuto. Eu gostaria de estar agradecendo aos nossos patrocinadores que estão sempre conosco, nesse sonho do nosso podcast, que é um sonho realmente de toda a nossa equipe. A BS Stories, que é quem me veste, que é uma loja maravilhosa ali em cima da Dadalto, da Bruna, a BS Stories. A Indoor, doutor, é da Ana Clara e da Suelen Quintão. Gente, a Indoor, ela cuida da dor crônica. É maravilhosa a clínica, você já ouviu falar? Já. Maravilhosa a clínica. E essa clínica, ela trata a dor, gente, sem realmente precisar de cirurgia, de tratamentos invasivos. Então, é maravilhosa a Indoor. Entra lá no Instagram deles que vocês vão ver que história maravilhosa, que clínica maravilhosa. Temos a Casa Melhor, do nosso amigo Cleiton Melhorini, a Evolver, que realmente faz aquele acabamento maravilhoso na sua casa, de primeira, a Evolver. Temos a Caico. Gente, a Caico, ela trabalha com acessórios para móveis planejados. Você quer fazer realmente um móvel planejado? Você tem uma marcenaria, uma empresa que mexe com móveis planejados? Vai lá na Caico, que eles vão realmente te ajudar e com todos os acessórios realmente que você precisa. Nós temos aqui, gente, novo patrocinador, Estúdio RV, do meu amigo Rafael. Rafael, ele tem um estúdio que é de academia, E ele tem assistência de personal. Gente, é maravilhoso. Eu treino todos os dias, 6 horas da manhã, por isso que eu tô aqui caindo, mas a gente levanta. Treino e com assistência lá do Breno, da Anderleia. Gente, é muito maravilhoso o estúdio do Rafael, que é o nosso novo patrocinador. Temos a Demelone, que é dentro do shopping, A Demelone é lá da Débora, da nossa amiga, que trabalha com acessórios, femininos, tudo. E temos a nossa patrocinadora Supernet, que o doutor chega aqui, já bota o seu celular aqui no QR Code, Raine. É Rayane, Raine, agora é Raine, a social media do nosso doutor que está aqui conosco. Você bota aqui, você já entra no podcast, já entra no The Best Podcast e realmente assiste todo mundo. Esses são os nossos patrocinadores. Eu gostaria de agradecer a todos que fazem parte desse sonho, o The Best Podcast, onde os melhores se encontram. Doutor George, vamos lá? Vamos. Doutor George, eu gostaria realmente de te dizer que é um prazer tê-lo aqui. Saber que a gente se conhece, como eu te falei, há tanto tempo. E ver você, George, eu não vou te chamar de doutor, porque você é meu amigo, Isso aí. George, ver você, a sua evolução, ver o seu crescimento, ver o seu talento, o seu profissionalismo é maravilhoso. Obrigado. A gente já conhece a sua mãe, doutora Terezinha. Isso. Sua mãe realmente é uma celebridade, Ela é uma celebridade nessa cidade. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Então, assim, saber que você veio dessa linhagem, doutora Terezinha, do seu tio também, Isso. Que era dentista. Isso. Então, assim, a gente saber que você está cursando, que você está vivendo isso e trazendo isso para hoje, isso é maravilhoso. Meus parabéns. Com certeza, obrigado. Viu? E me fala aqui, ser ortodontista era um sonho seu ou era um sonho dela? Então, Ó a pergunta. Vamos lá, vamos começar do começo. Do começo. Na adolescência, eu sempre tive muita facilidade com informática. Então, ninguém falava que eu ia fazer odontologia. Para começar, ninguém falava. Todo mundo, vai mexer com o computador. Chega mais um pouquinho perto do microfone. O microfone perto de você. Isso, tá ótimo. Você fica mais à vontade na cabeça. E aí, todo mundo pensava que eu iria mexer com o computador. Informática, Facilidade, jovem, gostava muito. E quando foi chegando aí na época de escolher o curso, fazer o vestibular, que na minha época ainda tinha vestibular, cada faculdade tinha o seu... Foi uma surpresa para todos, mas eu optei por fazer odontologia, pelo o que você falou. Minha mãe, muitos anos de carreira, vendo ela trabalhar ali, orgulho imenso dela, meu tio no consultório, então eu sempre convivi com isso. Então, foi meio que natural para mim, eu já estava acostumado com o ambiente, optei por fazer odontologia. Então, foi assim, uma escolha fácil
entre aspas, mas que pegou bastante gente de surpresa, né? Então ela não foi o sonho dela, né? Eu acho que foi uma realização sua mesmo. Foi sim. Não foi sonho, assim, nada forçado. Ela falou, faz o que você quer. O que você quiser. Quer odontologia, beleza. Quer informática, beleza. Escolhe. E hoje, você se sente realizado na sua escolha? Sim, muito realizado. Adoro o que eu faço. Adoro o que eu faço. Fiz a faculdade em Vitória, né? Como você bem sabe. De lá, já parti para a primeira especialização, que foi a ortodontia. Foi minha primeira especialização. Que foi em São Paulo? Foi em São Paulo, Bauru, na verdade. No interior de São Paulo, porque Bauru, a faculdade lá, é praticamente assim, a melhor que na época tinha no Brasil. E fui para lá estudar, passei na especialização, fiquei lá 3 anos, tanto trabalhando com um dos meus professores, quanto estudando, até receber o título de especialista, e aí sim que foi quando eu voltei para São Mateus. Tá, e esse período de escolher a faculdade, fazer a faculdade, de terminar sua formação, sua especialização, na verdade, e voltar para São Mateus e ir para o seu consultório, demorou quanto tempo? Foram quantos anos? 5 anos de faculdade. Quando eu fiz a faculdade da FAES, odontologia, ainda era 5 anos de dedicação integral e mais 3 anos de especialização. Então, 8 anos para você. E fora essas formações todas que você sempre está fazendo, sempre está se especializando. Isso, fora as formações complementares, né? Menores, cursos de imersão, ali uma semana... Sempre tá pintando aí, a gente sempre... Até hoje eu faço esses cursos. Não é isso? Não pode parar. George, a gente fala que todo mundo tem medo de dentista, né? Todo mundo... Eu acho que... Eu não sei se me fala sobre isso. Vamos conversar sobre isso? Né, Caristen? Vamos conversar sobre isso. Vou trazer o doutor Caristen aqui para me ajudar. Por que será que as pessoas têm medo de dentista? Você já ouviu falar isso? Sim. Por que as pessoas têm medo de dentista, Jorge? Então, as técnicas mais antigas, né? Não utilizava anestesia, muitas das vezes... dentista lá das roças mesmo, o que ia? Era um alquinho para cheirar, dava aquela engabelada. Como é que era o nome daquele negócio que... E era o buticão, isso, né? Isso, buticão. Gente, eu não lembrava. Famoso buticão. Eu sou muito nova, eu não lembrava desse nome, buticão. Que era, basicamente... Não era dentista na época, era barbeiro dentista, isso, né? dentista. Que não era faculdade, era... O cara treinava, alguém ensinava para ele, era prático. Até os que fazia... prótese, também já era dentista? Não, era tudo barbeiro dentista. Tudo barbeiro dentista. E era passado de geração para geração, né? É mesmo? Não era nada que você... tem uma escola, um curso técnico. Não existia. O pai ensinava o filho e vai os pacientes. Vi um amigo, o cara é barbeiro dentista, está velhinho, vou aprender com ele e vou continuar seguindo a profissão. E era aquilo, o famoso buticão, que era arrancar o dente, era na bruta. Cheirinho de dava um cheirinho ali, exatamente. E medicações não tinha, né? Porque quem passava medicação antigamente era só médico. Era só médico. Você tinha as medicações da roça ali, ó. As famosas garrafadas. Isso. Né? Chás. Isso. Essas coisas, mas então, não tinha medicação. Então isso que criou esse trauma, talvez, nesse negócio de dentista, né? Porque hoje você vai e é tão tranquilo, é tão maravilhoso. Antigamente era tudo na bruta. Você tem que aguentar a sua dor e pronto, acabou. O dente doía, vão lá, arrancou, acabou. Hoje não. A gente medica antes, no procedimento. Tem anestésico, anestésico local para diminuir a dor. Técnicas de anestesia mais suave, que você não vai sentir tanto... vai sentir a furadinha ali? Vai, mas não vai sentir uma dor absurda durante a anestesia. Então, é igual tirar sangue, eu falo. Incomoda um pouquinho, mas é suportável. Até o pós também agora já é mais tranquilo, muito né? Muito tranquilo. Tem toda... então, gente, por favor, quem tem medo de dentista não precisa ter não mais, precisa. Porque isso é coisa de antigamente. Verdade. Hoje a tecnologia mudou muito. Exatamente. Não é isso? Inclusive, um dos últimos cursos que eu fiz é de analgesia inalatória. É um equipamento que eu estou procurando, vou trazer para São Mateus, que você faz, cheirando, vamos falar grosso modo, cheirando um gás que você vai ficar mais relaxado. Que legal. A dor já diminui um pouco, ele diminui o limiar de dor. Então até a picadinha vai melhorar muito. Exatamente. Que legal, hein, Jorge? E deixa eu te perguntar outra coisa. Qual foi o maior desafio
de quando você chegou. Você chegou aqui, você encontrou a sua mãe com o consultório pronto, os pacientes que confiavam na sua mãe e no seu tio. Aí chega esse menino novinho, recém-formado. Como assim? Isso foi um desafio para você? Como é que você enfrentou isso? Como é que foi isso para você? Foi, a bagagem é grande, como você bem conhece, né? Minha mãe, muitos anos de formada, muito conhecida na cidade. Meu tio, que faleceu na pandemia, também muitos anos de formado, muito conhecido na cidade. Aí chega eu, novo, porque eu fiz faculdade muito novo. Muito novo, você era um menino. Eu cheguei especialista aqui, eu acho que eu tinha 25 anos. Então, muito novo. Eu tinha quase a mesma idade, gente. Consultório 100% particular, né? Atendendo vários empresários aqui, São Mateus, pessoas conhecidas. Então, já começa com aquela premissa, não posso errar. É isso aí. Não tenho essa chance, eu não posso fazer igual um recém-formado. Né? Recém-formado. Até pelo nível de exigência do meu tio e da minha mãe. Isso. Né? Então, eu trabalhava, eu fazia parte de ortodontia da clínica para eles. Eu ainda não recebia indicação de fora. Mesmo? Não, porque ninguém me conhecia. Conhecia como George, filho da Terezinha. E não George, profissional ortodontista. Né? Então, era a responsabilidade ali de trabalhar para os dois em altíssimo nível. Né? Não podia... Tinha que ser tratamentos rápidos, tratamentos certeiros... e não tinha plano B, até porque as pessoas que eu atendia, a exigência era diferente também, né? Não era adolescente. Eu sempre atendi 90% do meu consultório na parte de ortodontia adultos. Deixa eu te falar a respeito da ortodontia. Você trabalhou na ortodontia para sua mãe, para o seu tio, e aí você migrou. Isso aí. Para as lentes, para estética, cirurgia. Como que foi isso? Por que você teve esse start de mudar, de sair da ortodontia? Desculpa, primeiro, a ortodontia te satisfez? Sim. Foi bom? A ortodontia foi bom? Te satisfez? Ou você mudou porque não te satisfazia? Foi só isso foi um a mais na sua vida? Então, ortodontia como especialidade é uma delícia, me satisfez 100%, adorava trabalhar, adorava atender os pacientes, atendia muito mais quantidade de paciente, então a rotatividade maior, então você conversa com mais gente, atende mais gente, tudo. Só que a mudança veio por uma necessidade, né? De que sentido? Tínhamos um profissional que trabalhava com a gente, que por motivos pessoais mudou para Vitória. Né, que fazia a parte cirúrgica do nosso consultório, né? Então, ela indo para Vitória, ela ficou vindo algumas vezes, era a doutora Karina, ela ficou vindo algumas vezes, e só que ficou difícil para ela. Por quê que ela mudou para Vitória? Se casou, ela era nova também, se casou, sonho de ser mãe, aí engravidou do primeiro filho, aí ficava difícil dela vir. Como é que deixa um neném recém-nascido? Então a gente compreendeu. E aí foi nesse meio tempo que a gente viu a necessidade. Os implantes foram modernizando muito, facilitando. E aí eu sempre gostei de estudar, como você bem falou. Eu nunca parei de fazer curso na área de ortodontia. E eu falei, por que não cirurgia? Na faculdade, eu sempre tive muita facilidade com cirurgia. Eu fui monitor de cirurgia, não fui monitor de ortodontia. É mesmo? Não. Que legal, hein? Porque a ortodontia de faculdade era uma coisa muito básica, muito simplista. E a cirurgia eu tive muita facilidade. O professor acabou ficando amigo e foi a indicação. Você foi além ainda da sua formação. Que legal. E aí foi onde surgiu e comecei. Eu falei, não vou partir para a especialização direto. Vou primeiro fazer uma atualização para ver como é que é isso, se realmente... é minha praia, se vou me dar bem, né? Se eu vou ter facilidade e depois eu me desenvolvo. Então aí eu fiz primeiro uma atualização na ABO de Vitória, com um professor que hoje é um grande amigo meu lá de Vitória. E aí sim, gostei. Não, vou investir. E logo depois fiz alguns cursos paralelos e já investi direto num mestrado profissionalizante, que é como se fosse uma especialização e mestrado. Então hoje eu posso dar aula na parte de implante
e atender como especialista na parte de implante. Que sensacional, hein? Então, você é ortodontista, você faz implante, você faz... Tá, vamos lá. Quando que surgiu a moda das lentes de contato? Então... lente de dente... lente de contato dental. Lente de contato dental. Quando que surgiu isso? Por que surgiu isso? O que você achou disso? Vamos lá. Então... vamos falar aqui. Lente de contato dental é um nome que inventaram para classificar uma lente ultra fina, vamos dizer assim, uma faceta ultra fina, que o nome é faceta. Só que você tem, e aí para diferenciar, vamos lente porque o paciente vai ter mais facilidade de entender, porque lente é muito fina. Lente de olho, todo mundo entende, até quem não tem problema usa, porque é uma coisa que você bota lá no olho e praticamente não te incomoda. Então, por isso que surgiu essa nomenclatura, que seria uma coisa que você vai cobrir o seu dente e mudar. Quem tem o olho castanho, quer um olho azul. Mesma coisa. Então, eu tenho um dente desgastado, eu tenho um dente muito amarelo, o que a gente vai colocar? Uma capinha fininha em cima dele para mudar o formato, mudar a cor. Nós estávamos conversando aqui antes do senhor chegar sobre aquela... Logo no começo existia aquele desgaste muito feio, né, dos dentes. Aquilo existe ainda? Por que existia aquele desgaste? O que acontece? Porque a gente hoje a gente já vê menos, né? Bem menos. Muito menos. Por que existiu aquilo, aquela... Partindo de onde eu estava te falando. Facetas, espessura mais grossa. Da onde que foi surgindo a técnica? Das coroas, que é quando você perde um dente, tem um dente muito cariado, você desgasta bastante o dente para cobrir ele todo. Aí foi se desenvolvendo a técnica. Só que aí, quando deu o boom, todo mundo queria fazer, só que nem todo mundo estava apto a fazer. Vai do estudo. É aonde a gente tem que se diferenciar. Você pega, às vezes, um profissional que ele não está apto, ele vai pensar o quê? O que ele aprendeu na faculdade. Eu tenho que desgastar para ter espaço. Então, desgasta-se muito os dentes sem precisar para fazer a lente. Lente não precisa de desgaste. O desgaste que você tem para lente é uma adequação do seu dente só para receber. Igual uma lente de contato de olho. Você desgasta seu olho para botar uma lente? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mesma coisa a lente de contato dental. Caramba. Como a lente é muito fina, eu preciso de algumas adequações para poder colocar em cima do seu dente. Já um dente destruído, eu preciso de fazer um desgaste maior para que o meu material tenha resistência para aguentar a sua mordida. Então, aí que está a diferença. E diferente... Aí quando chega o paciente lá, né? Aí o senhor vai fazer a avaliação, né, do paciente. Aí o paciente tem o dente muito pequeno, o paciente tem o dente muito grande. E como é que é isso? Porque às vezes a gente já viu bastante sorrisos que o dente ficou... E você vê a pessoa está exagerada. Parece, né? Isso aí. Os famosos mentex. Deformou a pessoa. E você vê outros que já são perfeitos, que nem o do senhor, né? Que é perfeitinho, certinho, que adequa realmente no rosto. Como é que é feita essa avaliação? E com a teimosia do paciente também, que às vezes o paciente quer um negócio que você não pode fazer, né? Exatamente. Como é que é essa avaliação? Isso daí é muito delicado. Primeiro, gosto do paciente. Lógico, a gente tem que respeitar. Não dá para dar uma cacetada e falar, olha, entenda que não dá. Às vezes tenta, mas a gente tenta mostrar resultados que ficam naturais e que chegue perto do que ele quer. Eu sempre prezo no meu consultório, com todos os meus pacientes, naturalidade. Por quê? Naturalidade nunca cai de moda. Exatamente. É que nem a harmonização. Exatamente. Né? Que a gente vai falar depois com a doutora Sumaia quando ela vier aqui. Temos vários casos aí de famosos que exageraram a mão na harmonização e depois vai lá e tira. Fazendo, por quê? Pesa e às vezes não se reconhece. Lente é a mesma coisa. Eu sempre converso com meus pacientes. Doutor, como é que você faz suas lentes? Eu falo o seguinte, eu quero que os seus amigos vão te ver, fala, caramba, que sorriso massa. Que você fez? Não quero que ele fale, pô, você fez lente. Não é meu objetivo. Eu quero que ele fique intrigado
Por que a Jamile fez os dentes? Será que foi dente? Será que foi clareamento? O que aconteceu com o dente dela que tá mais bonito que um... Né? Mas que não é que eu não quero o final, não é que eu quero que ele fale, nossa, que dente bonito. Eu quero que sorriso bonito. É verdade. Por quê? Transformando sorriso. Exatamente. É isso aí. Não é um dente. Por que um dente? O que serve um dente? Nada. Nada. Eu tenho um monte lá de implante, então eu tenho várias coroas lá que é dente no consultório. Mas um dente não faz nada. Um sorriso bonito muda a vida. Verdade. Doutor George, você já teve alguma experiência de cliente que chorou na sua frente, Alguns. É mesmo? Homem, mulher. Conta uma história. Não precisa falar nome, conta uma história pra gente. Tem 2 casos bem marcantes assim. Que foram um mais antigo, que foi uma paciente de fora, que ela chegou para mim por quê? Já tinha passado em diversos dentistas casos de aparelho colocado errado, feito o tratamento errado, e aí ninguém queria botar a mão porque um dos problemas que um aparelho colocado errado pode gerar é a reabsorção, que é diminuição da raiz, do tamanho da raiz, da inserção dela no osso. Ou seja, você vai perdendo essa inserção... o dente fica mole. O dente fica mole. Tem. Exatamente. Ela não tinha chegado ainda nesse nível do dente ficar mole. Mas estava bem crítico. Aí ela chegou, tá, mas se não dá para botar aparelho, que ela tinha uma mordida ruim, o que eu posso fazer? Porque ninguém quer mexer na minha boca, porque tem medo de fazer alguma coisa e eu perder dente, e aí vai ser, entre aspas, a culpa de quem mexeu por último. Né? Eu falei, não, aqui a gente pode fazer um projeto para você de fazer um sorriso natural, nada extravagante, nada de dentes muito grandes, porque você não tem a raiz para segurar um dente muito grande, mas para fazer um sorriso bonito, corrigir o que está com defeito, o que está com problema. Vamos corrigir, deixar um dente mais claro e ficar. E na hora que ela botou, ela não sabia se ela ria ou se ela chorava. Caramba. Que ela falou, eu nunca imaginei, e é uma pessoa de condição financeira boa, empresária, tá? Ela falou, eu nunca imaginei, porque desde eu acho que meus 15 anos, e já tinha, quando eu fiz as lentes dela, uns 32, 33 anos. Ela falou, desde os meus 15 anos que eu uso aparelho. Eu nunca vi meu sorriso. Adolescência toda de aparelho, casei de aparelho. Caramba. Que trauma, né? É. E aí você vê que você realiza sonhos. Isso aí, o sorriso. Você transforma sorriso realizando sonhos. É isso aí. Não é isso? Porque o sorriso, eu tenho uma amiga que ela fala que o sorriso ele é o seu cartão postal, assim. Sim. Se você chega para a pessoa não tem um sorriso bonito, e realmente isso abaixa a autoestima. Né? Um sorriso ruim abaixa a sua autoestima. Um sorriso ruim, ele realmente te deixa menos... com a autoestima realmente mais baixa, né? Menos sociável. Menos sociável, exatamente. Você se fecha mais. Isso aí. Doutor George, o senhor hoje trabalha com ortodontia ou somente com as lentes de contato? Não, hoje eu foquei por falta de tempo, graças a Deus. Eu foquei na parte protética, que são as lentes de contato, né? Reabilitação oral, e na parte cirúrgica, implantes, enxertos, essa parte é tudo comigo lá no consultório hoje, na clínica hoje. Aí o paciente chega lá, vai fazer uma avaliação. Aí você avalia se o cliente precisa primeiro de um implante, primeiro de uma limpeza. Geral. O que precisar, a gente na clínica, lá na Bergamin. Até chegar na faceta. Isso aí. Na lente. Isso. Não é isso? Porque... Tudo que ele precisa, a gente consegue desenvolver lá dentro da clínica. A gente tem eu, doutora Sumaia, né, minha esposa, doutora Terezinha, minha mãe e doutor Murilo, cada um numa área ali, cada um vai desenvolver um pouquinho do tratamento necessário até chegar, às vezes, na cerejinha do bolo, que é as lentes de contato. É porque às vezes a pessoa chega no consultório e acha que vai chegar lá e vai colocar as lentes e vai ser maravilhoso e tal. Isso. E talvez ela precise de um tratamento de periodontia. Às vezes ela precisa de um implante, às vezes ela precisa de outras coisas até chegar na lente de contato. É o mais comum. Às vezes chega lá, eu só quero mudar o meu sorriso, mas tem vários probleminhas que aí a gente mostra a necessidade para o paciente, que fala, legal, a lente de contato vai dar um impacto imediato, mas se ela não for bem feita, se você às vezes não corrigir outros problemas... Não tratar a raiz, né? Exatamente. Literalmente, né? Se não tratar a raiz, literalmente... Pode gerar
outros problemas, que aí a lente de contato vai ser um pesadelo. Vai ser um pesadelo. Eu falo, a lente de contato para o meu paciente é a realização de um sonho, aquilo que você falou. Não pode se tornar pesadelo. Exatamente. De forma nenhuma. Aí, às vezes, alguns colegas, chega lá paciente de alguns colegas que fez atropelando algumas etapas e aí vira um pesadelo na vida do paciente. Exatamente. Doutor George, hoje a sua clínica trabalha com, como você falou, doutora Terezinha, Isso. a doutora Sumaia, o doutor Murilo Isso. e você. Então, vocês são 4 dentistas, formados. Isso. Não é isso? E vocês também trabalham lá com harmonização. Isso. Doutora Sumaia, especialista Doutora Sumaia, em especialista em harmonização. Joga um pro outro, tipo assim... Eu tô achando que você tá precisando de um queixo. Você vai cuidar do dente. Aí você fala... Pelo contrário. Acho que Um ajuda o outro e um complementa o outro. Por quê? Não adianta, às vezes, eu fazer um sorriso bonito e um lábio tá muito pequenininho. Não valorizar. Você sabe que vocês são inteligentes demais pro meu gosto? Por quê? Gente, vocês juntaram tudo em um só. Que sensacional, cara. Porque a odontologia é multidisciplinar, né? Eu não posso trabalhar sozinho. Porque se eu faço, por exemplo, só a parte cirúrgica do implante, quem é que vai botar o dente? Você não me procura para colocar um implante. Você quer o dente de volta. Gente, doutora Terezinha é inteligente demais, gente. Entendeu? Por exemplo, eu vou botar aparelho, mas eu tenho os dentes pequenininhos. Eu preciso depois ou de uma resina para dar uma harmonizada nos dentes, ou de uma lente de contato. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Já teve caso de paciente ir lá e falar assim, doutor, eu quero colocar lente de contato. Você falava, você não precisa? Já. É mesmo? Ele saiu puto? Saiu puto, mas depois entendeu. Ou deu falar, olha, eu quero colocar lente de porcelana, que é a que eu trabalho. Eu falo, no seu caso eu não faço. Faz as lentes de resina, porque você só precisa de alguns incrementos, alguns detalhezinhos para melhorar o seu sorriso. Você não precisa, às vezes, cobrir o dente todo porque você tem o dente bonito. Pois esse é o diferencial do profissional de sucesso. Doutor George, por que antigamente era um carro zero e hoje está bem mais acessível, graças a Deus, para nós, seres humanos mortais? Tecnologia. As tecnologias que vão surgindo e vira muito rápido. Né? É igual computador. Computador, você compra um computador hoje, gasta uma fortuna dele, fala, vou ficar com esse computador 10 anos. 6 meses depois, já tem outro. iPhone, todo ano é um novo. Então, a tecnologia veio para ajudar a gente. Hoje eu consigo... Antigamente, o que acontecia? Para mim trabalhar principalmente com prótese, eu tinha que ter um laboratório muito bom. E a gente está no interior. Por mais que São Mateus hoje tenha tudo, é uma cidade de interior. A gente não tem uma quantidade absurda de muitas coisas. Laboratórios é um deles. Laboratório que eu falo de prótese, mas um laboratório com qualidade, para entregar um serviço de excelência. Com a tecnologia, hoje o meu laboratório é de Vitória, São Paulo, Maringá. Eu consigo... Você vai lá no meu consultório, eu consigo fazer um projeto para os seus dentes de lente, eu escaneio, meia hora depois eu consigo ou estar em Vitória ou estar em São Paulo, e o laboratório de lá já me fala, adequa pouca coisa, ou quero isso, quero aquilo, e ele já me manda um projeto e eu imprimo aqui no meu consultório e já provo na sua boca. Mentira. E me conta isso aí. É o quê? É um aparelho? É uma máquina? Já sai os treinos. Que tamanho que é? Não, era que nem o computador de antigamente, que era desse tamanho aqui, assim, ocupava o negócio inteiro. Como é que é? Como é que São é o tamanho? alguns equipamentos, né? É que eu tô querendo montar uma clínicazinha aí, básica. São alguns equipamentos. É um investimentozinho legal e uma curva de aprendizado também bem legal, para você chegar num nível bom para poder oferecer. Então a gente começa ali com um scanner intraoral, que a gente tem lá um de última geração. Para quê? Lembra a massinha que enfiava na boca, que você quase morria, sufocado? Aquilo, eu não trabalho mais com aquilo. Não existe, nem para fazer implante, nem para fazer coroa, nada. A gente vai escanear a sua boca com esse aparelho, com o scanner intraoral, que ele vai copiar em 3D. Ele vai gerar um arquivo 3D, igual o símbolo do podcast, só que em 3 dimensões. Eu consigo manipular isso daí. Daí, eu vou conversar com você, você vai me falar os seus desejos.
que eu quero? Eu quero um dente maior, quero um dente menor, mais quadrado, menos quadrado. Enfim. Isso eu converso com o meu laboratório e vou passar para ele o que eu quero. Eu já entendi o que você quer, agora eu, tecnicamente, vou passar para ele. E nesse desenho 3D, ele vai desenhar por cima do seu dente as mudanças. Vai gerar o arquivo de novo para mim, e aí eu tenho no meu consultório hoje impressora 3D de alta resolução, que eu imprimo, por isso que eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil, com qualquer laboratório do Brasil. Eu imprimo no meu consultório, hoje mesmo eu imprimi 4 modelos de paciente diferentes, Gente, 2 você coroas. vai lá, enfia na boca, tudo certinho. Copio aquilo ali e provo com uma resina provisória. Então você não vai ter o resultado final. Mas pelo menos você vai ter uma noção de como vai ficar. Exatamente. Você faz o test drive. Que legal! Você faz o test drive do dente da Você sua não boca? compra um carro sem dirigir Eu ele. não. Nunca. Mesma coisa. Caramba. Não é aquilo, não é mais a cabeça do dentista e você tem que aceitar o resultado. Não. Já teve casos, hoje, lógico, muito mais assertivo com a experiência, mas já teve casos no início de eu provar na boca do paciente, antes do paciente olhar, falar, não, vou tirar. Não. Mas deixa eu ver. Não vai ver. Você mesmo? Tá, não gostei. Mentira. Não gostei. Pera aí, deita aí que eu vou tirar agora. Que legal. E aí, ligo pro laboratório, vou no WhatsApp com ele, muda isso, muda aqui, não gostei disso, faço uma foto, reclamo daqui, manda de novo, agora eu vou provar, vai estar do jeito que eu gosto. Que legal. Vamos falar sobre George? Vamos falar sobre George? George, você é casado com a doutora Sumaia. Sim. Não é isso? Doutora Sumaia é dentista, especializada em harmonização também, né? Faço questão de ter a doutora Sumaia aqui conosco também no nosso podcast para falar sobre o trabalho dela. Sim. O que o George, sem ser o Bergamin, o doutor Bergamin, gosta de fazer nas horas... Quando não está estudando, trabalhando, quase 24 horas, né? O que você gosta de fazer com a sua família, com o seu filho? Como é que é o nome do seu bebê? Davi, tem 5 anos. Davi tem 5 anos, gente. Nossa é um bênção. príncipe, né? Davi, o que vocês gostam de fazer quando vocês não estão trabalhando? Que é a maior parte do tempo. Viajar, adoramos viajar, né? Eu também gosto muito de assistir filme, ficar em casa. Eu sou bem caseiro. Nossa social media aqui às vezes me mata, porque eu viajo, não posto nada. É mesmo? Final de semana, às vezes tem alguma coisa, eu vou pra... A gente tem um apartamento em Vitória, vou pra Vitória lá só pra passear mesmo, ir de shopping, coisas de quem mora no interior, né? Isso. Vou pro shopping. Vamos pra Vitória no shopping, é verdade. Isso aí. E fico sumido um final de semana. Aí ela te procurando, nada, cadê você? não apareço. Foto. Nem uma fotinha. Mas é bem caseiro mesmo, gosto de receber amigos próximos ali, família, fico muito em família, junta o pai de Sumaia, minha mãe, meu pai, vou ali, junta todo mundo, faz um churrasquinho. Sumaia cozinha maravilhosamente bem. É mesmo, pode me convidar para comer na sua casa. Cozinha maravilhosamente bem, aí ela faz alguma coisa, a gente inventa alguma coisa, bebe um vinho. A gente vê que vocês são bem família mesmo, uma família bem Sempre unida tá todo mundo mesmo, junto. Né? Que legal. Tem que ser unido porque trabalhamos juntos. Todo mundo junto. Isso que eu ia falar. Como é que é isso no seu casamento em si? Né? Vocês trabalham o dia inteiro juntos, né? Vocês têm aquelas, né? Todo mundo pergunta, como é que vocês conseguem? Vocês ficam o dia inteiro juntos e ainda quanto tempo de casado? 8 anos. 8 anos de Vai casado. fazer 8 anos agora em maio. Mas já tem uns 15 que a gente tá junto. É mesmo? Sumaia não era nem formada ainda. Caramba, então você que fez ela fazer odontologia? Não, eu já conheci ela na faculdade. Ah, tá, não era nem formada. Ela não tinha formado, mas ela tava, eu acho, faltando 1 ano e meio para formar quando a gente se conheceu. Mas nos conhecemos aqui em São Mateus. Então você gosta de filme, gosta de viajar, é caseiro. E a gente vai entrar naquele assunto muito gostoso que eu gosto de falar, gente. O doutor Gustavo, ele fez bariátrica. Você dorme bem? Durmo, excelentemente. Nós tivemos uma polêmica aqui com um entrevistado que falou que nunca mais Sei dormiu. até quem é. Nunca mais dormiu. E aí, eu tô doido para trazer o doutor Gustavo aqui. Ele está me devendo esse podcast. Estou cobrando aqui. Vai ser ótimo com ele. Não, o doutor Gustavo é maravilhoso, né? Eu fico vendo os stories dele só pra me rir, gente. Porque ele não tem papo na língua, não. Não, fala tudo que você precisa ouvir. Tudo que você... Exatamente. Tá. Me fala como é que foi a sua experiência
disso. Você chegou a um ponto de falar assim, eu preciso da bariátrica, ou alguém falou com você, você faz a bariátrica? Não. Todo mundo falava, eu tava bem acima do peso. Eu tava 30 quilos acima do peso que eu tô você hoje. chegou, eu falei, meu Deus, 30, é outra pessoa. 30 quilos acima do peso. Hoje tem 6 meses que eu fiz a bariátrica. E eu falo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Você não tem cara de bariátrico, meu filho. Que coisa maravilhosa. Tem que se cuidar. Tem que seguir as orientações do Dr. Gustavo. Dr. Gustavo. Não pode... E aí, o que acontece? Tinha algumas coisas que eu me sentia mal. Eu gosto de me vestir bem. Então, às vezes, eu tinha uma camisa de marca que eu comprei. Chegava 3 meses que a camisa estava lá, usei uma vez, chegava, já estava apertando. E isso me incomodava. Já tinha tentado igual várias pessoas que... tem obesidade, né, no círculo ali, que sempre está tentando uma dieta, sempre está tentando um remédio, e às vezes emagrece 2 quilos e engorda 5, sempre foi assim. E aí chegou um ponto que já estava me atrapalhando fazer algumas coisas. Trabalhar um deles, porque às vezes, por exemplo, um paciente de lente, Raine fica doida, às vezes ela passa a tarde lá comigo. Começamos às 2, terminamos às 6h30. Sem parar. Pergunta ela se eu levanto. Que isso? E aí, respiração já estava atrapalhando um pouco. E aí eu fui vendo. E todo ano eu faço um check-up geral, de tudo. Fui no cardiologista, que é um amigo meu, que é o Dr. Felipe Patrão. Falou, Jorge, você nunca teve nada, seus exames estão no limite de tudo. Você não está precisando de nada, está tudo no limite. Mas agora eu já começa a ter uma deposição de gordura nas artérias. Falei, opa... já aí começou um sinalzinho. Aí fui fazer que ele pediu eco, tipo ultrassom do coração, com Doppler, com tal, do fígado, que ele, pelos exames, ele já notou que estava alguma coisa no fígado alterado. Fui com o Dr. Rodolfo, ele falou que é meu primo. Falou, primo. Dr. Rodolfo, né? Tem realmente seu fígado aqui tá com cara de que tem bastante gordura, o pâncreas também, tal. E o Gustavo é meu amigo, né? A esposa dele, a doutora Carol, é muito amiga de Sumaia. Também. E aí eu falei, rapaz, eu vou marcar uma cirurgia, mas não fui pensando em bariátrica. Fui pensando, às vezes, em colocar um balão, alguma coisa que me ajudasse a emagrecer sem ser tão radical. Aí ele falou, Jorge, vamos fazer... Conversei com ele, ele contraindicou a bariátrica, o balão no meu caso, porque eu tinha um refluxo muito forte, tá? Muito, muito forte. E ele falou, vai piorar. Você pode emagrecer, mas vai piorar muito. Então, eu acho que não é legal. Por que você não pensa em bariátrica? Aí eu mostrei os exames para ele pediu mais alguns. Aí fomos conversando, fomos desenrolando. Ele falou, cara... Hoje não é aquele terror de antigamente, não. Hoje é muito mais... porque as pessoas têm a visão de que bariátrica, nossa, bariátrica, não tem nem que você vai ter que tomar vitamina a vida inteira, você não vai dormir nunca mais, você vai isso, você vai aquilo. E eu tenho amigos próximos que são bariátricos e nem parece que são. Vida normal. Vida normal, tem vida normal. Eu tomo um comprimido de manhã de vitamina e um comprimido na hora do almoço de vitamina. Eu tomo 3, tô pior que você. Antes eu tomava... um para gordura, um para diminuir o colesterol, e aí eu tomava remédios. Qualidade de vida e ninguém sabe, É diferente. Né? Eu tomava remédios, eu tomava para combater uma doença. Viu, Bárbara? Qualidade de vida. Exatamente. Bárbara da minha mãe, que não gosta de... Tá, exatamente. Que tem medo. E aí é uma coisa que o Gustavo fala direto, quando alguém solta essa perguntinha, ele fala, você prefere tomar remédio ou vitamina? Eu prefiro tomar vitamina. Eu prefiro tomar vitamina. Tá? Eu já tomava vitamina, porque eu sempre fui ligar, apesar de estar acima do peso, mas eu sempre gostei eu não gosto de ficar gripado, então eu sempre tomava um polivitamínico, desses que a gente encontra em farmácia normal. Toma, né? Compra ali, sem receita mesmo, e vai tomando um por dia. Para um mês, tá? E mudei minha alimentação, totalmente. Só que eu precisava de quê? De como diz outro, um empurrãozão, não era um empurrãozinho. Um sustinho, um choque no dedinho na tomada. E aí foi o que o Gustavo, conversando com o Gustavo, ele me explicando das técnicas, né? Aí ele falou, a cirurgia bariátrica para você vai funcionar para 2 coisas. Para o seu refluxo, que vai 99% que ele vai acabar, que era uma coisa que me incomodava muito, eu tomava remédio todo dia de manhã. Se eu ficasse um dia sem tomar remédio, eu passava mal.
Né? Gente, sensacional o que você está falando comigo. Tá, eu passava mal. Se eu ficasse um dia sem o esomeprazol, que é remédio para refluxo ou para problemas gástricos, né? Eu passava mal. Isso tem que virar corte, Lucas, porque as pessoas elas têm uma resistência. E o Gustavo, ele não precisa, né? Ele não precisa de propaganda, ele não precisa de podcast, ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Mas eu gostaria muito de que o Gustavo viesse, porque é muito importante a bariátrica, gente. Salva vidas. Obesidade é doença. Não vem com esse negócio porque você tá gordinho, politicamente correto, não. Não, tem gente que come tudo certinho e ainda tá acima do peso. E aí? Verdade. Tem gente que não come e tá acima do peso. Tá. Tá. Lógico, tem coisas que você faz. Vai mudar lá, vai fazer uma dieta regrada, vai. Mas, poxa, você vai viver em dieta o resto da sua vida? Você nunca vai poder comer um pedaço de bolo de chocolate? E, George, você fez a cirurgia, aí você passou pelos 30 dias, né, de recuperação, 15, 30 dias, não sei. Você passou pela recuperação e aí você já começou a se cuidar. Porque quando você faz a bariátrica, você... já tô bonito. Não. Tá tudo bem? Não. É o mais importante, eu falo. O pós. E o pós? Como é que é o pós? Os primeiros 15 dias, vamos dizer que são os mais difíceis. Por quê? É uma dieta bem restrita, é um corte no seu estômago. Ele precisa cicatrizar. Igual se fosse um corte na pele. Quando você faz uma cirurgia plástica. Não me fale não, que eu passei 90 dias sofrendo. Você não precisa de 15? Você não precisa de um tempo para cicatrizar a pele, para cicatrizar o músculo. Quando faz uma cirurgia de dente, precisa de um tempo para cicatrizar a gengiva, para cicatrizar o osso. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia de estômago, é um corte no estômago. Só que a diferença da cirurgia plástica e a cirurgia bariátrica é que você não vai precisar, você não vai mais precisar fazer, você não vai fazer mais. A gente fala que nunca mais vai fazer, mas volta. Sim. A gente faz. A gente fala, né? A gente sofre, chora, mas os primeiros 15 dias é o período mais difícil, porque é uma dieta bem restrita. Passei dos 15 dias, que aí já pode comer ali um purezinho, uma coisa ali, só que é aquilo, você vai ter um estômago reduzido. Então, se você comia 500 gramas, você vai comer 200, 150, é 100, 120 ml de estômago. Então, você vai comer muito menos. Então, isso vai gerar uma perda de peso muito acentuada. Né? Passou os 30 dias que você vai voltar à introdução alimentar normal, é onde você tem que virar a sua chave de vez. Eu falo com o meu personal, eu já fazia personal antes, foi onde eu virei a chave de vez. Eu falei, ou eu quero ficar com aparência de doente e cheio de pelanca, ou eu tenho que pegar firme na academia, que é onde você tem que trocar gordura por músculo. É difícil? É difícil pra caramba. Não acha porque você está emagrecendo, você está ficando top, não. É a parte mais enjoada. Então, você tem que comer direito, porque doce não leva você a formar músculo. Então, você pode comer um brigadeiro ali? Pode. Mas você tem que comer a proteína, você tem que repor com whey. O carbo. Você tem que fazer uma dieta certinha. E tem todo um acompanhamento. Para você fazer a bariátrica, você tem que ter todo um acompanhamento nutricional. Não é assim, vou fazer... A minha foi bem rápida porque eu fui atrás rápido, o Gustavo me ajudou, então eu acho que eu decidi até eu operar foi 40 dias. A gente é assim, né? Você tem medo de cirurgia? Eu não tenho medo de cirurgia. Não, tranquilo. Eu nunca tive medo de cirurgia, eu tenho medo de exame. Não, também não. Eu tenho medo de exame. Agora, medo de cirurgia, não. Jamile, vamos fazer a cirurgia, não vamos fazer o exame? Vamos. Agora, vamos fazer o exame, aí eu já não vou, não. Até porque o profissional a equipe que eu procurei, né, foi uma equipe que eu conheci e confiava. Quem operou junto com o Dr. Gustavo, o Dr. Atos, que eu já conheço há muito tempo. Me informei com outros amigos, todo mundo falou, não, esse menino opera de olho fechado. Não, o doutor Gustavo, ele é sensacional. Eu não vou falar muito bem dele, não, porque ele não veio aqui ainda, né? Minha cirurgia durou 40 minutos. A gente tá falando sobre o trabalho dele. Deixa ele falar um pouquinho. Nossa, deixar ele falar um pouquinho, né? Tem que deixar ele falar um pouquinho. Minha cirurgia dentro do centro cirúrgico durou 40 minutos. 40 minutos, caramba, que sensacional. E você ficou com pele? Você vai ter que fazer cirurgia plástica depois? Não. Nada. George, tá diminuindo você tudo. É um exemplo. Não, porque é aquilo. Eu não era super obeso, lógico. Uma pessoa de 250, cento e tantos quilos. Vai ter pele, não tem jeito da pele voltar isso tudo. Mas é aquilo, o mais importante, o Gustavo frisa lá, é academia, é alimentação certinha. Pode dar umas escapadas? Pode, mas faz a alimentação certinha,
o máximo possível, academia pesada ali todo dia, se deixar várias vezes ao dia. Vai. Se você tem tempo para ir, eu fico praticamente sentado no consultório o dia inteiro. Eu sou assim, o pior caso que seria, porque meu trabalho é sedentário. Né? Eu sento na cadeira ali, o máximo que eu levanto é entre um paciente ou outro, ir na recepção e voltar. Mas vou lá 4 vezes, 5 vezes na horário semana. Que você treina? Ou meio-dia. Caramba, meio-dia, meu Deus, tem vida não esse ser humano. Ou 18 horas. Saio do consultório e já paro direitinho na academia. Melhor horário treinar meio-dia. Também acho. Academia vazia? É bom? Melhor horário. Ô, gente, mas eu tenho que comer, eu sinto fome. Aí é aquilo, eu sempre fiz 2 horas de almoço. Meu Nutri fala para comer 30 gramas de doce de leite. Doce de leite. Que você vai. É? Uhum. Verdade? Aham. Mas e o almoço? Vem que hora? Não, depois isso aí é só Você vai. treino, pô. É só para dar uma energia pro treino. Só pra você não desfalecer na hora do treino. Em vez de você tomar pré-treino com cafeína, essas coisas, você dá um cortezinho. Gostei muito da ideia de vocês, mas eu vou continuar indo 6 horas da manhã. Então, vamos lá. Doutor George, você, né, já falou sobre seu consultório, já falou sobre você, né, sobre George Bergamin. Eu quero perguntar para você sobre sonhos. Quais são os seus projetos, seus novos projetos, seus sonhos? O que você pensa de futuro, assim, para o seu consultório, para sua... O seu Davi vai ganhar irmãozinho? Não? Conta para nós que a gente gosta do negócio. Vamos por partes. A gente gosta do negócio. Davi, a gente está querendo aumentar a família, ver se esse ano vem mais um irmãozinho aí pro Davi. Sumaia de primeira mão, hein, gente? Sumaia, consegui convencer Sumaia. Conseguiu convencer? Tô brincando. É porque, como você falou, a gente trabalha muito, então tem que se planejar, porque não é só ter o filho. Tem que criar. A gente tá ali. Eu que levo, né? Sumaia que leva na escola, eu que busco todo dia, só quando não dá mesmo, mas a gente faz questão de levar, de buscar, de ajudar a fazer a tarefa. Então, se tem mais um, vai ter o mesmo tratamento. E os outros de trabalho? Então, eu já teve várias realizações que eu consegui na minha profissão, né? Fazer o mestrado foi uma, vários cursos que a gente faz, teve curso que eu fiz fora do Brasil, fora do estado, então são pequenas realizações que vão... E assim, sempre a gente está buscando uma coisinha nova. Eu nunca gosto de estar estacionado. Né? Sempre surge novidade, tecnologia, eu sempre gosto de incorporar isso daí. Por quê? Para proporcionar uma experiência sempre melhor para os pacientes. Né? Às vezes mais conforto, menos medo, mais rápido. Então sempre tem Sempre tem uma melhora ali, né? Sempre sempre vê o consultório que sempre um temperinho que a gente pode dar uma aprimorada. Que legal, George. Né? Igual o Sumaia agora. Está atendendo em Salvador também. Ela atende aqui em Salvador. A cada 2 meses ela atende lá numa clínica de uma grande amiga nossa lá de Salvador. Chamou ela pelo trabalho dela. Então, sempre a gente está trazendo uma novidade, mudando de áreas. É muito, muito legal. Muito legal. E sonho... Sempre tem, né? Sempre tem. A gente sempre vai mudando os sonhos à medida que a gente vai realizando, né? Então, cada hora agora, o sonho é ter mais um filho, consultório rodando redondinho. Isso. Então, tá tudo ótimo. O Papai do Céu tá cuidando da gente direitinho. Bom, é sempre com Deus na frente, né, Com George? certeza. Ele dita nosso caminho. Exatamente. George, o que você fala para mim? Terezinha Bergamin. Nossa, aí você pegou pesado, hein? Eu sabia que eu tinha que chegar nessa pergunta. Pegou pesado. Inspiração, cara. A mulher que sempre foi, assim, trabalhou sozinha, né? Meu pai biológico separou da minha mãe quando eu tinha apenas nascido. Então, ela me criou sozinho, até os 5 anos de idade, sozinho mesmo. Sempre trabalhou muito. Né? Nada foi herdado, porque meus avós eram da roça mesmo, meieiro. Então, ela... não era herdeira, foi escolhida por Deus mesmo. Exatamente. Né? Ela, como tirou tudo que ela tem hoje do consultório. Ali nada veio de graça, não. Foi com muita luta. Muito trabalho. E tá ali comigo até hoje. Eu vou fazer 20 anos de formado
e ela tá ali e trabalha mais do que eu se bobear. Se bobear, né? Tá. E ela linda, elegante. Sempre com um sorriso no rosto. Sempre agradável, sempre profissional, Tá sempre ali uma mulher e- séria, uma mulher maravilhosa. E sempre, Eu que falei. sempre buscando se atualizar. Aham. Tá? Não é porque tem... Acho que minha mãe vai fazer 45 anos de formada. Caramba, e ela só tem 50. Como é que a gente faz essas contas? Né? 45, se eu não me engano, de formada. E Maravilhosa, maravilhosa. semana que vem nós estamos indo para um congresso. Congresso que às vezes eu ia brincar, porque eu era criança. A maioria dos grandes nomes da odontologia hoje eu conheço porque eles me conheceram criança. Porque minha mãe me levava nos congressos, porque ela não tinha com quem deixar. Eu ia junto. Então hoje, grandes professores de odontologia eu conheço de amizade, porque eles me conheceram quando eu tinha 9, 10 anos. Né? E hoje eu tô com ela, e ela tá lá no congresso, durinha, Caxias, vai em todas as aulas, aprende. Quando tem alguma dúvida, vai lá no professor, que às vezes é amigo também. Mas professor, o que é isso? Como é que faz? Investe em equipamento de ponta. Hoje lá, a gente tem dentro da nossa clínica, um equipamento para limpeza. É uma coisa super simples, limpeza. Só que é o melhor equipamento para limpeza do mundo. Caramba. Não é do Brasil, é o melhor equipamento de limpeza do mundo. Que faz a limpeza, aquele jato de bicarbonato, com água quente. Não é jato de bicarbonato, eu falo jato de bicarbonato para o pessoal mais leigo entender. Mas é um produto muito mais específico pro dente, que agride muito menos a gengiva e limpa muito mais. Tô precisando. Tá? O ultrassom, aquele que faz o barulhinho ali, que vai raspando as coisas mais difíceis. Tem um movimento que não dá choque no dente. A água é quente. Que legal. Então, olha a tecnologia, e ela que trouxe. Não fui eu, não. Isso daí é mérito total dela. Ela foi num congresso, viu, gostou. Ela chegou, ó, comprei tal coisa. Eu falei, nossa. Então, você define sua mãe como realmente uma grande mulher. Com certeza. Uma grande mulher. Uma Né? guerreira. E não para por nada. Todo mundo fala, às vezes pessoas que conhecem, e sua mãe, já deu uma diminuída? Eu falei, aquela ali só quando ela fechar os olhos. 220, ela não Ela para, não. só vai aposentar quando ela fechar os olhos. Que ela não puder mais atender. Precisa, né? Porque ela tem... Porque- Gente, você vê, doutora Terezinha, eu não consigo... Eu lembro que de adolescente, você criança, né? E doutora Terezinha do mesmo jeito, do mesmo Sim. jeitinho. Ela foi a você quinta não- dentista de São Mateus. É mesmo? Quinta. Do mesmo jeitinho, linda, maravilhosa, elegante, bonita, trabalhadora, aquela mulher sempre, né? Faz academia. Aguerrida. Agora, Faz academia também? Inventou a última, porque a gente tirou cidadania italiana, né? Aham. E nossa família é descendente italiana. Tá fazendo aula de italiano. Ai, meu Deus, tá vendo? Eu preciso desses... Vem que falar com ela pra ela tomar banho naquela água dela, pra me tomar 2 litros daquela água dela que ela tá tomando banho, que eu tô precisando de umas animação dessa, né? Nós estamos precisando de umas animação dessa. Ela é exemplo para qualquer um Pra tudo, que você né? que vê e não para. Não Essa é a para. doutora Terezinha Bergamin. George, eu preciso encerrar. Poxa, é Fazer uma o 2. pena. Tem que fazer o George Bergamin 2, né? A gente tinha muito mais coisa assim, né? Raine. Eu sou péssima para isso, Raine. Nós precisamos fazer o 2, né? Porque foi sensacional conhecer a sua história, conhecer você. Pouquinho. Assim, a gente se conhece, Sim, mas sim. às vezes a gente não sabe Não realmente. tão a fundo. Não tão a fundo. Doutor George, hoje, para a gente achar a clínica Bergamin, né? O que a gente faz? No Instagram? Qual é o endereço? Fala para essa câmera para a gente, por favor. Estamos no Instagram, tem o meu Instagram pessoal, que eu uso também para consultório, né? E tem o Instagram do consultório. Então, o meu é Dr. Bergamin, @Dr. Bergamin. Você me acha lá, tem o telefone da clínica, tem o WhatsApp, tem tudo. Tem o Instagram da clínica, que é Bergamin Odontologia Avançada. Também tá lá, também acha tudo. Tem o da minha mãe, tem o da Sumaia, todo mundo tem Instagram, todo mundo posta trabalho, todo mundo posta vida pessoal, eu menos, né, Rainha? Né? Todo mundo posta tudo, sempre tem coisa nova lá, a gente sempre tá gravando vídeo com informações, com dicas. Então, só achar a gente lá no Instagram. E quem é de São Mateus há muitos anos, estamos há muitos anos, eu acho que
desde que minha mãe formou, então vamos aí, 40 anos, no mesmo endereço. Na pracinha. Em frente à pracinha da rodoviária, na rua que sobe ali, em cima da Celeiro dos Grãos, Nossa, em show. cima do Rafa Alves, né? Rafa Alves. Em cima ali, primeiro andar, é nossa clínica, é um andar inteiro de consultório ali para melhor atender todo mundo. Doutor George, nós recebemos uma pergunta aqui do nosso público, que a gente tem plateia, né? As lentes, elas são permanentes? Elas precisam de manutenção? Sim. Quando cai, qual o caso de cair? Por que cai? Por que perde? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Vamos lá, vamos por partes. Lente é uma prótese, né? Vamos estabelecer isso aí. É uma prótese que vai cobrir o seu dente. Como uma prótese de porcelana, ela tem uma durabilidade enorme. Hoje, na literatura, tem casos de mais de 30 anos. É mesmo? Tá? Tem casos de mais de 30 anos colocadinho ali em função, tá? Mastigando. Não é 30 anos no manequim guardado dentro da gaveta, não. 30 anos em função. Manutenção dela, igual a manutenção do seu dente. O que você precisa fazer de 6 meses? Limpeza. Por quê? Se tiver alguma falha na adesão, às vezes alguma infiltraçãozinha começando, o dentista de 6 meses, ele vai estar olhando, tem que avaliar tudo, vai ver e vai te informar. Troca de lente. Muita gente pergunta, quando que eu preciso trocar a lente? Só quando você enjoar dela. Ela não tem um prazo de validade. Muitos artistas, a gente viu isso, vários artistas. Fizeram, às vezes, dente muito branco. Agora eu quero mais natural. Então, isso você vai trocar por causa disso, porque você não está mais gostando. Não é porque aconteceu algum problema. Tá? Lente solta, pode acontecer de soltar. Quando ela está bem feita, bem colada, é mais fácil ela quebrar do que ou quebrar o dente do que ela soltar. Às vezes o pessoal daqui da nossa região gosta de um torresminho, quebrar um caranguejinho. Eu adoro. Tá? O dente não é pra isso, gente. Torresminho, caranguejinho no martelinho, torresminho é pequenininho lá nos dentes no fundo. Tem que ajudar também o dentista. Tem que ajudar o dentista. Tá? Mas pode acontecer de soltar? Pode. Tivemos um episódio até, eu acho que foi a Larissa Manoela, que soltou um dente da frente dela. Não lembro. Ela até postou achando graça. Pode acontecer de soltar? Pode. É colado. Pode acontecer alguma falha ali na adesão, na hora que tá colando, às vezes, umedeceu um pouquinho, alguma falha qualquer coisa, né? Vai colar de imediato e com o tempo ali forçando, vai soltar. Pacientes que têm bruxismo muito severo, Bruxismo explica que é aquele paciente que é o quê? Aperta o dente, range o dente. Você não está utilizando o dente da forma que ele foi projetado para ser utilizado. Você está, às vezes, esfregando um dente no outro. Então, pode ser que ajude a descolar. Mas tudo isso a gente tem que diagnosticar, tem que ver o que está acontecendo para saber como resolver. Né? A gente tem vários dispositivos aí, vários truquezinhos que a gente consegue minimizar isso daí. Mas lente bem feita, com manutenção em dia e bem adaptada, ali, bem colada... E com um profissional de excelência como... Você não vai ter problema... Você não vai ter problema. Você não vai ter problema, bem difícil ter. Esses dias mesmo, teve não fui eu que fiz, quebrou a lente. Fraturou no meio, ela mastigou e já teve caso meu também de quebrar a lente ou quebrar o dente, que é pior, e a lente fica lá inteirinha no pedaço do dente. Nossa. Tá? E aí a gente teve que trocar. Eu tive um paciente, um amigo ainda, porque os amigos não ajudam muito, né? Eu acho que foi comendo um torresmo, eu não lembro direito a história. Ele fraturou a raiz do dente no meio, o pedaço ficou, a lente ficou lá bonitinha no pedaço de dente. Ele perdeu o dente, mas a lente não soltou. Que coisa, já pensou? Isso aí. Mas aí a gente resolve. Mas resolve tudo, né? Faz o implante, faz o enxerto, faz uma lente em cima da coroa de porcelana para ficar igual aos outros dentes. Que sensacional. Alguém tem mais alguma pergunta dos telespectadores, o público? Entendeu, Caminote? Né? Público... É super simples, não tem cuidado especial, não. É ir no dentista. É, normal. Eu vou a cada 8 meses lá para fazer uma limpeza. Beleza. Eu achava que tinha talvez uma validade. Nenhuma. Substituir, alguma coisa assim.
Casa de Ferreira Espeta de Pau. A minha tem uns 15 anos que eu fiz. Eu tenho 6 dentes da frente. Eu nunca voltei no dentista nem para fazer o acabamento. Mentira! E nem você faz? Gente! Já tem 15 anos? Tá aí. Pra quê? Tá aqui, não. Sumaia faz limpeza, olha, tá tudo ótimo. certo. Se não está quebrado, não precisa consertar. Pra que consertar? É isso Casa aí. de Ferreira Espeta de Pau. É isso aí. Doutor George, eu vou agradecer aqui os meus patrocinadores novamente, Sim. né? Pra gente infelizmente, encerrar o nosso programa, gente, que eu queria, mas vai ter o George 2. Vamos lá. Doutor George Bergamin 2. Gente, nossos patrocinadores, BS Stories, né? Que é quem me veste, ali em cima da Dadalto, maravilhosa, Bruna. Indoor. A Indoor é da doutora Ana Clara e da doutora Suelen, né? Quintão, que está até passando por um momento difícil, né? Peço a todos até oração, né? Pela doutora Suelen. A mãe dela fez uma cirurgia. E que, né? Que Deus possa estar abençoando a vida da sua mãe, Suelen. Casa Melhor e Envolver, do nosso amigo Cleiton Melhorini, que é do acabamento, né? Tudo. Do material ao acabamento, tudo o Cleiton tem, né? Para atender. Caico, que é acessórios, né? De móveis planejados. Estúdio RV, que é onde eu treino. Tem que treinar, né? Tem que ficar também no shape, né? Do Dr. George. Demelone, gente, Demelone é uma loja de acessórios. A gente está aqui, a gente tem passado aqui os nossos patrocinadores, né? Demelone, ela tem acessórios femininos, mas ela, além de acessórios de brincos, tudo, bolsa, ela tem mala, ela tem maquiagem, tudo que você precisa você encontra na Demelone dentro do shopping, né? Que é ali, que é o antigo centro comercial que a gente falava quando a gente era pequeno, que hoje é o Shopping São Mateus. E temos a Supernet, que é a nossa patrocinadora aqui do nosso The Best Podcast, onde os melhores se encontram, que hoje recebemos o Dr. George Bergamin. Foi um prazer, uma satisfação, George, ter você aqui conosco, tá? O nosso slogan realmente é onde os melhores se encontram. E eu costumo dizer o seguinte, não é porque você é melhor, nem porque eu sou melhor, é porque nós somos melhores juntos. Sim, com Não é certeza. isso? Quando a gente se junta, a gente se torna Com certeza. melhores, né? Doutor George, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Tá? Que você continue iluminado e iluminando sorrisos. Muito obrigado. Viu? Nós temos aqui um paciente para você que está doido para trocar um monte de dúvida, né? Com você. E assim, seja bem-vindo outras vezes. Espero que você venha, que a doutora Terezinha venha, que Sumaia venha. Tá? Que seja realmente... É um prazer ter vocês aqui conosco. E como eu falei, vamos ter o George 2. Né, Lucas? Precisamos, porque já tem 1 hora e pouco. A gente tem mais assunto. Doutor George, muito obrigada. Obrigado, Jamile. Deus Agradecer abençoe. o convite. Tá? Foi muito legal bater esse papo com você. Obrigadão mesmo. Que bom. The Best Podcast, onde os melhores se encontram.